Nós iremos aguardar mais uns 3 minutinhos para darmos início à palestra com o Dr. Rogério Caetano. Pessoal, boa tarde. É um prazer recebê-los nessa palestra do Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à valorização da vida e ao cuidado com a saúde mental. Eu sou a Michele, sou enfermeira do Comitê de Gestão de Saúde da Equipe Lives e hoje temos o privilégio de contar com a presença do Dr. Rogério Caetano. O Dr. Rogério, ele é psicanalista clínico, terapeuta e especialista em desenvolvimento profissional, com uma ampla experiência em treinamentos e promoção da saúde mental. O Dr. Rogério irá compartilhar conosco hoje reflexões e aprendizados sobre a importância de cuidar da vida e da mente. Pessoal, ao final da palestra, vocês vão poder realizar perguntas ao doutor. Todas as perguntas serão enviadas num campo chamado PIR. Caso sua pergunta não seja respondida hoje, ao final da palestra, encaminharemos aos responsáveis um conteúdo com as perguntas e respostas, sem divulgar o nome de quem as perguntou. Pessoal, que vocês tenham uma excelente palestra. Doutor, é com o senhor. Muito obrigado, Michele. Uma boa tarde Obrigado, a senhor. todos. Uma boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? Já sabemos que quando setembro chega, falamos um pouquinho sobre isso, para sempre lembrarmos, mas principalmente falarmos sobre a nossa saúde mental. Então, que é a valorização da vida. Então, não focaremos tanto no Setembro Amarelo, e sim na valorização da vida. Nesse momento eu mudei, até agora eu estava vendo ali a Michele, né, e todos vocês, então agora eu venho e fico só com a minha apresentação aqui na tela, então eu não consigo ver o chat nem nada. Então, se tiver alguma dúvida, anota, e ao final nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Esse sou eu, Rogério Caetano. Essas são foram os meus campos de estudo, né? Ampliei um pouco meu campo de estudo para que pudesse trazer algo para você que realmente fosse relevante. Então essa é a ideia.
de trazermos algo que seja um pouco mais profundo, algo que e ao mesmo tempo leve, né, que não seja tão pesado. Eu sou sócio da VRCS, é uma empresa de treinamento e desenvolvimento, e sou palestrante também e terapeuta. Então, hoje eh, eu tenho consultório, nesse momento eu estou no consultório, então eu atendo, e eu costumo dizer que aquilo que eu ganho no 1 a 1, no atendimento, eu trago para as palestras, para poder trazer algo bem vivo, algo daquilo que a sociedade está vivendo mesmo, né? Então, quando nós falamos sobre Setembro Amarelo, eu sempre gosto de buscar alguma coisa nas artes para ligar, para trazer para a nossa palestra. E aqui o que que nós vemos? Nós vemos aqui uma letra, a letra de uma música da Legião Urbana, no álbum As Quatro Estações, né? Esse álbum já é um álbum bem antigo, de 89, e essa letra ela traz o seguinte: estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Então, por que que eu grifei aqui no final? Porque naquilo que diz respeito ao Setembro Amarelo, realmente nada é fácil de entender. Então, agora eu peço para alguém, se alguém puder abrir o microfone aí e cronometrar 40 segundos, exatamente 40 segundos, por favor. Se alguém puder fazer isso, puder me dar um toque, falar, eu abri aqui, vou cronometrar 40 segundos para você, e assim que terminar os 40, eu peço para que avise, passou os 40 segundos. Tem alguém que poderia me ajudar nesse sentido? Oi, Alguém está doutor, com. eu vou ajudar você aqui. Oi. Ah, legal. Estou dando Então, iniciar, então. pode dar início, então. Muito obrigado. Então, durante esses 40 segundos, eu vou perguntar para você como que você está hoje, como que está o seu humor, como que você acordou, o que que aconteceu desde o momento em que você acordou até agora, né? Se você lembra o que foi que você tomou de café da manhã, qual foi o seu almoço, né? Já estamos caminhando aqui para o final da tarde. Então, por favor, vá pensando nisso enquanto o tempo vai passando, e existe um motivo pelo qual eu pedi esses 40 segundos, e eu vou revelá-lo assim que alcançar os 40 segundos. Então, por favor, na hora que der os 40 segundos, só me dá um toque que eu já mudo de slide aqui e você vai entender o porquê que eu pedi esses 40 segundos, né? Então Pode vamos mudar, lá, doutor. continua. É, maravilha, já deu 40 segundos. Então, olha que triste notícia. Se nós colocássemos de forma linear todas as pessoas que tiram a sua vida durante o ano, nós teríamos a cada 40 segundos uma pessoa que tira a própria vida. Então, este é o motivo do Setembro Amarelo, né? Esse é o motivo de tanto cuidado das empresas falarem tanto sobre isso. E esses números são alarmantes, né? Suicídios no mundo, hoje, de 700 a 800 mil, isso no mundo, por ano. Aí a média a cada 100 mil habitantes é de 10,5. Aí eu chamo a atenção aqui para a faixa etária, você vai entender o porquê. Então, no mundo, é 50 a mais. Isso acontece com pessoas 50 a mais, né? E o gênero, o gênero masculino maior, 66%, e uma tendência no mundo de queda. Olha que interessante. Mas aí, quando eu puxo o Brasil, hoje nós temos a 8ª colocação, e não é uma boa, é algo que quanto mais para cima, pior, né? Então, nós não queremos essa colocação, né? A nossa média de 100 mil habitantes é de 6,4. E a nossa faixa etária principal, olha a diferença, no Brasil, de 15 a 29 anos. Opa, tem algo diferente nessa história. Aí o gênero masculino, olha esse aumento também, 78%. E a tendência é de crescimento. Enquanto no mundo a tendência é de queda, no Brasil é de crescimento. Isso porque lá fora começou a ter uma conscientização antes da gente, né? Então, acreditamos que quanto mais tivermos essa conscientização, logo mais essa tendência será de queda também. Então, o que que é o Setembro Amarelo? É a campanha brasileira de prevenção ao suicídio, criada em 2015 pelo CVV,
pelo Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E o objetivo é de conscientizar, de nos manter conscientes sobre isso que acontece e dessa forma tão bruta, né? Aqui é algo para informar que nós não estamos sozinhos. Então, se por um acaso você está com algo nesse sentido, com esses pensamentos, ou você conhece alguém, tem ali o CVV. Esse CVV é só ligar 188, tem o chat também, é cvv.org.br. Ali você vai encontrar um apoio, caso você precise, né? Tudo muito sigiloso, é feito com muito cuidado. Aqui no próximo nós encontramos setembroamarelo.com, nós encontramos muitas informações. proteçãoavida.com.br, abp.org.br, são fontes seguras que eu posso buscar e eu vou aprender um pouco mais sobre isso e saber. E por que que esses suicídios estão aumentando? O que nós podemos fazer, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o momento que temos vivido, principalmente na nossa nação, para entendermos esse fenômeno dos 15 ao 29. Então, o que que acontece? Eu não sei se você concorda comigo, mas gostaria que você pensasse aí, se você tem vivido neste mesmo mundo que eu tenho vivido. Vamos lá, né? Então, um mundo muito voltado para o individualismo. Por causa das redes sociais, né, o celular e etc., o que que acontece? Hoje em dia, as pessoas trazem muita solução dizendo o seguinte: eu sou o melhor palestrante, eu sou a solução para os seus problemas, e esse eu começou a ganhar muito destaque. Então é o eu. E isso, o que que começou a fazer? Começou a nos tirar o olhar do nós, né? E agora aqui nós estamos num meio corporativo, e esse meio corporativo é formado por peças, né? Nós somos engrenagem dentro desse motor da nossa empresa. Então nós somos uma peça tão importante quanto as outras peças, e eu não posso acreditar que eu sou a última bolachinha do pacote, porque eu não sou, né? O pacotinho está cheio de bolachas e todas elas são preciosas e valorosas. Então é isso que eu vejo que tem acontecido quanto a esse individualismo. Aí vou também para o imediatismo. Então hoje, né, é, não é incomum nós chegarmos ao final do dia e não sabermos o que que aconteceu durante o nosso dia. Lembra que eu pedi ali nos 40 segundos, né, para nós refletirmos? E quantas vezes nós chegamos no final do dia e a gente não entendeu o que que aconteceu naquele dia? Você fala, poxa, será que o que que eu fiz? Né, a gente chega com essa pergunta, mas por causa desse imediatismo, as respostas precisam ser rápidas. Corporativamente, nós também migramos para o ágil. Então, hoje, tudo tem que ter uma resposta rápida, tudo tem que ser ágil. Por quê? Porque diminuíram os lucros, as coisas estão bem difíceis, a concorrência está muito maior. Então, realmente, isso acontece e não vai voltar, isso vai continuar acontecendo. Né? Então, tínhamos parado exatamente, eu estava saindo do individualismo e indo para o imediatismo, e falando sobre ele, sobre o fato de tudo hoje ter que ser muito rápido, né? As respostas rápidas. E eu coloquei como representação aqui o micro-ondas. Então, o micro-ondas, ele representa isso, essa agilidade, essa velocidade, né? Mas quando eu vou a um local que tem uma comida feita num fogão a lenha, é completamente diferente os sabores, né? Tanto o sabor do micro-ondas quanto do fogão a lenha é diferente. Por quê? Porque ali no fogão a lenha existe tempo, existe preparo, né? Como diria o Jacan, tem um tempero, e ali o sabor fica diferente. E muitas vezes nós estamos correndo tanto na nossa vida que nós perdemos o sabor da nossa vida. Então esse é o cuidado que devemos ter. Quanto ao relativismo, eu tenho que tomar cuidado também. O que é o relativismo? Que diz que tudo é relativo, então todas as verdades valem, mas eu devo tomar cuidado com isso, porque nós vivemos em sociedade, e a nossa sociedade tem que ter um chão onde pisar. Né? Então, existem alguns valores que nós não podemos trocar. E eu trago um exemplo aqui sobre o abuso infantil. Abuso infantil é relativo?
Não, abuso infantil é crime, e eu já cheguei a receber algumas coisas sobre sendo algo relativo, e isso não é verdade, né? Então, nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque elas ferem a nossa base como sociedade. Aí eu vou para o consumismo. Por que que eu coloquei o consumismo aqui? Porque o consumismo tem prejudicado muito a nossa saúde mental. O individualismo, o imediatismo, o relativismo e o consumismo tem prejudicado a minha saúde mental. Então, é aquela história da busca pelo muito. E o que que acontece? Eu vou fazer um teste bem rápido, né? Eu gostaria de convidar a todos da Keep Lives para que ao final desse ano nós fizéssemos uma viagem de navio. Olha que beleza! Infelizmente não vou poder pagar para todos, mas seria muito legal se todos nós pudéssemos viajar. Por que que eu fiz isso? Porque eu estou falando na frente do meu celular. Se o seu celular ouviu isso também, o que que vai acontecer nas próximas horas? Você vai começar a receber um monte de propagandas de companhias marítimas, né, de agências e etc. Então, nós estamos sendo bombardeados, nós estamos sendo lidos, hoje se conhece muito bem os nossos gostos e nós somos presas fáceis, né? E o porquê que eu coloquei isso? Porque quando nós ficamos com dificuldade financeira, a nossa saúde mental também é abalada. Então, eu tenho que tomar cuidado nesse sentido, porque o meu consumismo não pode fazer com que eu consuma utilizando um dinheiro que não é meu. Então, eu utilizo o cartão de crédito, né, e fico com medo de quando chega a fatura, eu utilizo o limite do banco e não vivo com a minha realidade. Todas as vezes que eu saio da minha realidade, eu pago um preço e sofro por isso. Todas essas coisas nos levam a crises. Existe uma crise hoje que é o distanciamento das palavras com as ações. Então, as ações hoje estão muito distantes das palavras. Isso acontecia era muito comum no meio político, né? A pessoa prometia, 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 era eleita, não cumpria, não cumpria, não cumpria. Mas só que isso escoou para a sociedade, né? Olha isso. E aí, hoje, nos lares, isso acontece e até nas empresas. Isso tem acontecido nas empresas. As empresas estão perdendo a confiabilidade. Então, nós temos que tomar cuidado. Quem é da área comercial sabe bem que muitas vezes, quando a pessoa já deu ok, né, aquela venda ainda corre muito risco de cair. Então, a área de vendas, o que está acontecendo? Eles só estão computando de verdade a partir do momento que o dinheiro entra, né? Então, nem quando já foi assinado, porque ali ainda tem gente que consegue cancelar um negócio. Então, olha isso, pessoal. Os sims não é mais um sim definitivo, né? E o não, antigamente, o que acontecia? Era tudo no fio do bigode, como diriam os antigos, né? Ou então era um aperto de mão e bastava, mas isso não tem mais acontecido e nós temos que recuperar isso. Então, como revertemos todas essas coisas? Foco na razão, na tarefa, no hoje. O meu foco tem que estar no hoje. Se eu fico com o meu foco no passado, que é a raiz da depressão, o que acontece? Eu acabo desprendendo uma energia desnecessária para aquilo, ou então preso lá no futuro, né, na ansiedade, e desprendo uma energia para lá e não tenho a energia necessária para o enfrentamento diário. Aí aqui nós vamos então buscar esses vilões, vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso. E aí eu trago aqui esses principais transtornos do terceiro milênio, né, que é a depressão e a ansiedade. E o porquê que eles acontecem? Por causa do estresse crônico. Então vale a pena a gente investir um pouquinho agora entendendo o que é estresse de verdade. O estresse é algo que todos nós temos e todos nós passamos. É aquele momento que o nosso corpo, que nós enfrentamos algo externo e ali nós somos desafiados a enfrentar ou fugir. Então, isso é o estresse. É aquele momento onde eu vou enfrentar alguma coisa ou eu vou fugir dela diante de uma ameaça. Então, né, surgiu uma ameaça, ou eu enfrento ou eu fujo. Ok, vamos trazer isso para um exemplo mais prático, para que a gente consiga entender bem. Então, aqui na minha sala, acabou de abrir a porta e entrou uma onça. Oh, meu Deus, como assim, né? Mas acabou de entrar uma onça aqui, e essa onça já olhou para mim com cara de petisco, né? Me viu como um petisco,
E eu, nesse momento, acontece toda essa revolução no meu corpo, onde eu vou enfrentá-la ou eu vou fugir. Para que isso aconteça, o meu corpo passa por uma revolução, né? Então, o que que acontece? É liberado sobre o meu corpo adrenalina. A adrenalina vai me dar uma força extra, vai aumentar os batimentos cardíacos, vai dar aquela turbinada para eu enfrentar ou eu ter muito fôlego para fugir. Né? Então, essa é a ideia da adrenalina. Porém, a adrenalina ela não é constante, ela é de rápida duração. Então, o que que acontece? É liberado também o cortisol. E o cortisol vai fazer com que esse estado adrenérgico ele continue por mais tempo. Opa, então agora eu tenho força suficiente para enfrentar essa onça. Tá bom. Só que o meu corpo, ele não tem uma quantidade infinita de adrenalina, de cortisol, dessas substâncias. Então ele começa a fazer uma negociação com o meu corpo. Aí o meu sistema digestivo, o que que ele faz com o meu sistema digestivo? Ele coloca ele numa espécie de stand-by, ele dá uma arrefecida no meu sistema digestivo e aquilo que era enviado para o sistema digestivo começa a ser enviado para esse enfrentamento. Opa, legal. Só que ao mesmo tempo que acontece com o sistema digestivo, acontece também com o sistema imunológico. Opa, e aqui a gente tem que prestar muito atenção. Por quê? Porque o sistema imunológico é o sistema que está ali pronto para o enfrentamento dos micro-organismos. Micro-organismo tentou me atacar, esse sistema imunológico vai me proteger. Beleza. Só que ele agora está em descanso, porque eu estou no momento de estresse. E quando a defesa do meu time dá uma cochilada, o que que acontece? O ataque do outro time marca gol. Então, é aí que eu começo a ter mais crises de rinite, eu começo a ter mais gripe, coriza que nunca passa, dor de cabeça constantes e etc. Então, olha isso, pessoal. Então, o grande problema é quando o estresse se torna crônico, quando ele continua. Então, sabe aquela pessoa pilhada, aquela pessoa que, sabe, é ligada no 220, tá ali, tá o tempo todo ativa, 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 é um ativismo muito grande. Só que essa pessoa tem que tomar cuidado porque ela é uma bomba relógio, né? Então, esses são os cuidados que eu tenho que ter. Então, aqui, como eu já havia dito, falando daqueles dois neurotransmissores, existem outros que são responsáveis por tantas coisas no meu corpo, né? Como o controle do humor, do sono, da memória, do aprendizado. Então, esses neurotransmissores são muito importantes para a gente. E quando eles estão em dia no meu corpo, acontece a chamada homeostase, que é o equilíbrio químico. Este equilíbrio químico é como se fosse uma prateleira de uma farmácia cheia, com todos os remédios que eu preciso ali. Tudo aquilo que eu preciso está lá. Então, eu preciso de uma dipirona, eu vou lá e está naquele local, é só eu pegar e utilizar, e assim vai. Então, é mais ou menos isso que acontece com o nosso corpo. Nós temos uma farmácia pronta e disponível. Mas, se eu começo a ter esse estresse crônico, eu vou utilizando, e aí o que que acontece? Você vai buscar um produto, não tem aquele, você dá um próximo a ele, né? Isso vai desfalcando as prateleiras. Como que eu reponho essa prateleira no meu corpo? Através de uma boa alimentação, através de exercício regular e de sono. Isso é muito importante. Então, todas as vezes que tiver faltando, eu tiver ali com, né, sabe, aquela muito cansaço, muito isso, muito aquilo, se eu respeitar uma boa alimentação, exercício regular e sono, eu começo a repor essas minhas prateleiras. Olha que interessante. Dicas para evitar e eliminar esse estresse, né? Então, o que que verdadeiramente funciona? Manter a homeostase, que é esse equilíbrio químico que eu disse, nós mantemos através de uma boa alimentação, exercício regular e sono. Respeitar os nossos limites. Então eu, né, hoje eu estou com 52 anos, né, não adianta eu entrar numa quadra hoje querer jogar futebol como eu jogava quando tinha 18, 19, 20 anos. Não, eu tenho os meus limites. Então eu devo respeitá-los.
Então, eu sou uma pessoa que não gosta de brincadeira, só que eu brinco com todo mundo. E na hora que brincam comigo, eu fico bravo. Então eu não conheço os meus limites e eu preciso conhecê-los. Quanto mais eu olhar para mim, mais eu vou me conhecer, mais eu vou entender os meus limites. Desenvolver resiliência. O que é desenvolver a resiliência, né? Os antigos diziam que é criar casca, é ficar cascudo, né? Os mais novos dizem que é não ser da turma do mimimi. Isso é criar resiliência. Então, sabe aquela arvorezinha lá fora, quando bate uma tempestade, ela tá ali de pezinha, vem a tempestade e ela tomba e ela quase cai, não sei o quê. Passou a tempestade, ela volta para o seu estado original e ali ela toca a vidinha dela. É assim que devemos ser, porque muitas adversidades sobrevêm, né? Vêm sobre nós, e aí eu tenho que passar por elas de pé, para que eu consiga, depois disso, continuar a tocar a minha vida. Olha que interessante. Então, viver a realidade, o hoje, e não interpretar. E aqui eu gosto de trazer um exemplo, porque interpretar, nós interpretamos tudo, né? Nós vivemos interpretando, mas tem um aspecto da interpretação que mexe muito com a minha saúde mental, e é ele que eu gostaria de falar nesse momento. Então, o que acontece? Eu e você, ao chegarmos na empresa hoje, mesmo se você for home office, hoje você foi para a empresa e me encontrou antes de pegarmos o elevador. Tá, aí ali, ao entrarmos no elevador, você olhou para mim, uma pessoa educada, cordial, né? Olhou para mim e disse, bom dia, tudo bem, né? Oi, Rogério, tudo bem? Bom dia. Naquele momento eu olhei para você, quieto estava, quieto fiquei e continuamos. Beleza. Chegamos nos nossos setores, né? Ainda trabalhamos no mesmo andar, você foi para a sua sala, eu fui para a minha, e você ali, né, inconformado com aquilo, comenta com alguém, né? Poxa, encontrei o Rogério no elevador, falei bom dia para ele olhou para mim e não respondeu, né? E ali naquele momento, você sempre vai ter alguém, um isqueirinho, né? Sempre aparece, é assim mesmo, sabe? Palestrante, vixe, esses bichos são fogo, os caras são assim, são metidos, né? E não sei o quê. Bom, aí aqui no intervalo da palestra, começamos a palestra e teve um intervalo, fomos na Copa. Você me viu na Copa e você vem perguntar para mim. Falou, Rogério, com licença, aconteceu alguma coisa? Fiz alguma coisa para você? Porque hoje de manhã eu falei com você, né? Te dei bom dia, você olhou para mim e não me respondeu. Naquele momento, eu olho para você e falo: você me perdoa, sabe o que acontece? Eu estou vivendo um momento muito delicado. Meu sogro está internado, né? Minha esposa está tendo que dormir com ele constantemente. O meu pai internou e eu estou tendo que dormir constantemente com ele no hospital. Então, meu sogro no hospital, meu pai no hospital, temos um filho e esse filho a gente tem que, de alguma forma, dar um suporte. Esses dois pais, duas esposas que a gente também tem que dar um suporte, porque já são idosas. Então, olha esse momento que eu estou vivendo, eu peço perdão para você, que realmente eu não estava com a cabeça ali. Naquele momento, você olha para mim com um olhar de empatia e fala, poxa, Rogério, que momento difícil, né? Também passei por um momento. Aí, sabe, ali desperta e você empaticamente oferece o seu ombro para mim. Se precisar de ajuda, conte comigo e tal. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é exatamente no fato de nós não interpretarmos as coisas que não são comuns, né? Então, muitas vezes, a gente vai sempre conversa com uma pessoa e um dia nós tomamos uma patada daquela pessoa, né? Poxa, para e pergunta, o que foi que aconteceu? Fiz alguma coisa, né? Mas sempre modulando a nossa conversa, porque o relacionamento é assim, eu tenho que tomar cuidado como eu pergunto. A pessoa já está no momento de estresse e eu chego já intimando a pessoa, vai dar ruim, né? Então, quando eu chego com cuidado, sabe, ali aquela pessoa, ela olha para mim e ela explica. Sabe o que é? Eu tenho que entregar isso daqui agora, eu tenho 5 minutos para entregar e você me trouxe uma nova demanda, você me desculpa, eu posso ver isso depois? Claro que pode, tal, pronto, e dali muitas vezes surge até uma amizade, porque você não ficou interpretando e criando historinhas na sua cabeça sobre aquela situação. Então é nesse sentido de interpretar que eu peço para você. E isso que aconteceu, esse exemplo que eu trouxe, verdadeiramente aconteceu na minha vida há 6 meses atrás, né? E foi um momento muito difícil e desgastante em que eu praticamente não conseguia viver o momento que eu estava ali, né? Eu estava realmente
eu, minha esposa e etc., a gente estava muito envolvido em tudo aquilo. Então, é para entendermos que a pessoa do outro lado também é uma pessoa igual a mim, que ela passa por dificuldades como eu passo também, e de repente ela não está num dia bom. Então mudou, saiu do controle, a adaptação. Eis aqui uma palavrinha que é um segredo. Todas as vezes que mudou, saiu do controle, eu me adapto àquilo e eu pulo para a próxima fase. Se eu não me adapto, eu fico na fase anterior e a vida vai ficando cada vez mais difícil. Então, o estresse crônico, o que ele pode fazer? Pode me levar à depressão. Então, e a depressão não é só estar triste, né? Ela envolve alterações químicas, né? São experiências de vida, ela pode durar semanas, meses ou mais. Olha isso. Né? Eu já tratei casos de pessoas que com 2 anos em depressão. E aí aquela pessoa foi mudando, até que ela conseguiu sair daquele estado. Então, é possível a mudança, sim. Então, fisiológico, né? Quais são os agravantes psicológicos e fisiológicos? A culpa, a mágoa, o remorso, desespero. Então, isso daqui você vai ver muito naquele momento de despedida, uma pessoa ali na despedida de outra que faleceu, e ela na beira ali falando o quanto ela poderia ter feito e etc, etc. Então não podemos deixar para estes momentos, temos que viver, temos que trabalhar a nossa culpa, a nossa mágoa, o nosso remorso. Quantos irmãos não se falam mais? Quantos filhos e pais não se falam mais porque não revisitam isso e não ressignificam? Olha isso. Né? Então, novamente, eu coloco aqui interpretações que é aquele exemplo que eu trouxe sobre o elevador. Então, todas as vezes que aparecer interpretações, é aquele exemplo do elevador, que eu não posso ficar interpretando, eu tenho que perguntar aquilo que me traz dúvida. Então, a depressão, a raiz dela é no passado, ela vai estar sempre ligada ao passado. Prevenindo a depressão. Isso daqui é algo muito importante, que é viver o hoje. Lembra, nós começamos falando sobre isso e continuamos. Quando eu vivo hoje, eu não fico enroscado no meu passado. A minha âncora não está no passado. Eu estou vivendo o hoje, o aqui e o agora. Trabalhar as consequências, né? Então, houve um histórico, aconteceu algo ruim, eu trabalho aquilo. Porque se for ruim, eu não replico. Se for bom, eu replico e melhoro. Então, essa é a ideia. O passado nos serve para isso. E aí eu vou me adaptando diante de todas essas mudanças que vão vindo sobre mim. E o não interpretar é exatamente aquele exemplo que eu disse. Estresse crônico pode ser uma resposta normal a situações estressantes. Então, é uma questão de angústia. E isso é normal acontecer, a ansiedade, né, através do estresse crônico. Mas ela também, perdão, deixa eu reformular aqui. Então, a ansiedade, ela acontece conosco, é algo natural também, certo? Mas, quando é ligada ao estresse crônico, ela se torna crônica também. E aí é onde mora o perigo. Aí que eu tenho que tomar cuidado. Então, é uma angústia que não passa, é um negócio que eu vou vivendo só pensando naquilo que vai acontecer. Então, a ansiedade, a raiz dela está no futuro. E aí eu não vivo o meu hoje, o meu dia, né? Lembra daquilo, da energia? Eu estou desprendendo energia para lá e para cá. Só que quando eu tenho que desprender a energia para o meu movimento do hoje, eu já estou completamente esgotado. Quais as causas? Podem ser objetos. Olha que interessante, mas um objeto pode ser causa de ansiedade? Aí eu trago um exemplo, né? Minha mãe, toda vez que comprava um sofá novo, ela tinha essa crise de ansiedade, porque nós não podíamos sentar no sofá. Nós somos em 4 irmãos, né? E esses 4 da bagunça, e ela, então, comprou sofá novo, não pode sentar. E a gente ficava maluco da vida, porque como que compra uma coisa para pôr na sala e a gente não pode usar, né? Mas é que a gente também não tinha responsabilidade nenhuma e destruía tudo. Sou o mais velho, 2 irmãs e o caçula. Então, olha isso. Então, o objeto pode ser sim. É aquele que acabou de lavar o carro, ameaçou chover, nossa, a pessoa sofre por aquilo, por algo que não está no controle dela. Então, isso que a gente tem que observar. Muitas vezes, situações e relações nos levam também a essa angústia. Então, relação, o que eu posso definir como uma traição?
Então, sabe aquela pessoa que sofreu com uma traição, hoje ela já está num novo relacionamento, mas ela ainda continua sofrendo com essa nova pessoa que não teve nada a ver com aquilo, ela acha que vai ser traído por essa nova pessoa, como ela foi lá atrás. E muitas vezes ela acaba sendo tão chata que essa pessoa fala, quer saber? Vou fazer só para receber essa culpa por algo que eu fiz. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque são caminhos que a gente indica. Então eu tenho que rever, né, observar todas as mudanças. Então, querer saber, isso também. Então, existem pessoas que querem saber de tudo, ela quer estar informada de todas as coisas, mas é uma carga muito ampla de informações. E você vai, sabe, vai recebendo carga, vai recebendo, 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 e chega uma hora que você não aguenta de tanta carga. Então, não, tem coisas que não precisamos saber e pronto, e acabou. Né? Então é assim. E a ansiedade sempre ligada ao futuro. Prevenir a ansiedade, viver o hoje. Olha isso, todas as vezes eu estou repetindo aqui o viver o hoje, porque a verdadeira importância é essa, eu viver o hoje. Aprender a esperar, ou seja, ter calma. Cada coisa tem um tempo para que aquilo se desenvolva. Então eu tenho que esperar que aquilo aconteça. Tem gente que manda um WhatsApp e fica bravo porque não vê o tiquezinho acontecendo ali, ficando azul, ficando verde, né? Olha isso, gente, calma, né? Isso tudo vai afetando a nossa saúde mental. Então, olha isso, adaptar-se. Eu preciso tomar cuidado e me adaptar e, mais uma vez, não interpretar. Aí eu vou para o burnout, né, que é algo muito comentado hoje, muito ligado à nossa vida profissional. É uma síndrome psicológica que resulta do estresse crônico do trabalho. Olha o estresse crônico aqui mais uma vez. Então é o tempo todo ali eu sob uma alta pressão, é o forte controle, sabe? Aquela expectativa pouco clara e assim vai. Tudo isso me leva ao burnout. Falta de apoio ou suporte social, falta de reconhecimento ou recompensa por parte de colegas ou superiores. Então, tudo isso tem que ser observado. Você é um líder? Opa, observe essas coisas, né? Se preocupe com isso, porque de repente você pode perder alguém da sua equipe muito importante. Incapacidade de equilibrar as demandas do trabalho com a vida pessoal. Olha isso. Então, eu tenho que tomar cuidado, né? Eu gosto muito do filme Clique, porque ali ele traz exatamente a falta de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, os sintomas: exaustão física e emocional, despersonalização e cinismo, é aquela pessoa que já não se envolve mais, já não faz mais parte, já não tem mais interesse, sabe? Então, ela está despersonalizada. Diminuição da realização pessoal. Então, ela vai ficando ali sem entender que ela não comemora mais as vitórias, tudo vai se tornando cinza. Impactos na saúde e bem-estar, na saúde física. Olha isso, insônia, doenças cardiovasculares, enfraquecimento do sistema imunológico. Saúde mental, aumenta o risco de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais. Relacionamentos, pode afetar negativamente os relacionamentos pessoais e profissionais. E aí, agora eu vou um pouquinho também para a dependência tecnológica. Olha isso também está afetando a saúde mental das pessoas, principalmente daquela faixa etária de 15 a 29 anos. Lembra que nós vimos lá no começo? Então vale a pena a gente trazer aqui. Pessoal, tem esse filme, não sei quem assistiu, né? O Wall-E. Se não assistiu, vale a pena, assista, é um filme bem legal. Mas esse filme é de 2008. E esse filme trouxe algo muito interessante. O que acontece? A Terra já estava devastada, os robozinhos estão vivendo numa nave, né? No espaço, os seres humanos, e fica um robozinho na Terra tentando achar espécies vivas ainda, né? Só que a humanidade, ela se acostumou a ficar parada, a só se seguir no tecnológico. As pessoas desaprenderam a andar. Olha isso. Então, são coisas que foram retratadas aqui nesse desenho, nesse filme,
nessa animação, na verdade, né, que eu tenho que tomar cuidado, porque isso, nós estamos migrando para isso. Quantas e quantas pessoas estão só, ainda mais com home office, etc. A pessoa não sai mais, não se conhecem mais, não está mais vivendo a vida como ela é, está vivendo escondida. Então, o que é dependência tecnológica? Olha que interessante, eu fui perguntar para a tecnologia, perguntei para o chat GPT. O que o chat GPT me disse? Dependência tecnológica é quando uma pessoa passa a usar muito dispositivos eletrônicos, como smartphones, computadores ou redes sociais, a ponto de isso começar a afetar a sua rotina, suas relações ou seu bem-estar. Opa! Quando a própria tecnologia está me informando isso, sinal de alerta, eu tenho que ligar um sinalzinho de alerta. Então, o uso saudável da tecnologia quanto ao controle. No uso saudável é controle consciente e equilíbrio. O uso problemático, a perda de controle e compulsão. Olha isso. Quanto ao impacto, o uso saudável não prejudica a rotina ou o bem-estar. Já no uso problemático, eles são afetados e afeta a minha saúde física e a minha vida social. No uso saudável, quanto à intenção, eu uso consciente, é um uso consciente planejado. Já no uso problemático, impulsivo, compulsivo. Eu não vejo, eu já estou ali nas redes de novo, eu não percebo mais. Então, uso saudável quanto às consequências, ela promove benefícios. E o uso problemático leva a problemas como ansiedade, depressão, isolamento ou dificuldade no trabalho e nos estudos. Compulsão é um desejo quase incontrolável, uma força criada por hábitos muito repetidos. Então, eu vou repetindo aquele hábito ali, ele vai se tornando comum para mim, e eu vou naquela repetição involuntária e se torna uma obsessão. Eu não percebo mais e eu já estou na rede social de novo. É exatamente isso. Como que eu mudo? Mudando os meus pensamentos através de terapia. Em alguns casos, precisa, sim, de medicação. Prejuízos, rendimento escolar, isolamento social, conflitos familiares, depressão, ansiedade, agressividade, e aqui no final nós encontramos o motivo do Setembro Amarelo. Então, olha isso, está tudo ligado. Consequências, diminui o tempo de sono, causa dores na coluna, olha isso, teve um aumento de 400% na procura de em especialistas sobre coluna, sobre pescoço, né? O text neck, que é exatamente algo que está surgindo. Já já a nossa população vai ter uma diferenciação já no seu físico de tanto que fica com o pescoço para baixo. Olha isso, provoca problemas na visão, foco só nos aparelhos, foge da realidade, então a pessoa deixa de viver a realidade, para de ir para o encontro, para de happy hour, para quê? Para ficar em casa ali no virtual. Existe automaticamente um isolamento social e alguns transtornos mentais surgem por causa disso. Caminhando para o final, eu gostaria de trazer então que aqui está o verdadeiro segredo, que é o autocuidado. Então, eu preciso cuidar primeiramente de mim, do meu físico, do meu emocional e do meu mental. Eu tenho que ter esse olhar primeiramente sobre mim. Por quê? Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho saúde física, eu não posso ensinar alguém a ter ou cobrar isso de alguém. Se eu não tenho saúde emocional ou mental, é exatamente isso. Eu trouxe essa foto, por quê? Porque quando nós vamos viajar, ali tem algumas instruções, né? E uma delas é, caso a cabine do avião despressurize, viajar de avião, não comentei isso, né? Mas caso a cabine do avião despressurize, máscaras cairão na sua frente, você pega aquela máscara e coloca primeiramente em você. Para quê? Para depois você poder colocar na pessoa que está ao seu lado. Não interessa se é nova, não interessa se é mais velha. Então é isso, é ter este cuidado primeiramente em nós. Aí eu, tudo bem, beleza, eu consigo controlar. Né? As mulheres, elas acabam caindo nisso, de cuidar de todo mundo e não se cuidar. Então ela cuida do marido, cuida do filho, cuida do pai, cuida de mãe, cuida de irmãos, e o olhar dela acaba não sendo depositado sobre ela mesma, e isso, né, nós somos como uma panela de pressão. A gente tem o pininho, né, que a gente tem que dar vazão a essa pressão. Então, sabe lá a panela de pressão?
É isso, nós temos que ter estas vazões dessa pressão enorme que nós vivemos, porque se não acontece a vazão, acontece uma explosão, né? E aí, caminhando para o final, eu gostaria de chamar a atenção de como nós podemos ter esse autocuidado. Então, o meu corpo precisa de cuidado. Aí é alimentação, exercício regular e sono, né? E o sono é tão negligenciado, mas tão importante, porque esses três pilares é aquilo que vai repor aquilo que eu preciso no meu corpo. Quanto ao sono, lá para a sétima, oitava hora de sono, é liberado sobre o nosso cérebro uma espécie de um líquido que faz uma faxina, né? E tirando tudo aquilo que está em desuso. E isso me ajuda no aprendizado, isso ajuda na minha memória. E muitas vezes a pessoa já adotou o texto que é o seguinte, né? Ah, depois da Covid, nossa, eu não lembro de mais nada, minha memória foi afetada. Muitas vezes essa pessoa só não está dormindo direito. Covid deixou sequelas? Sim, nós sabemos que deixou, mas muitas vezes não é Covid, é só essa vida maluca que temos vivido, né? Então, a minha mente precisa de cuidado. E como que eu cuido? E como que a minha mente é alimentada? Ela é alimentada através do que eu vejo, do que eu leio e do que eu converso. Então, neste momento, o que eu tenho que observar? Aquilo que eu trago para dentro da minha cachola, né? Da minha cabeça. Se eu só assisto da Atena, pode ser que em algum momento do seu dia você queira dar uma cadeirada em alguém. Simples assim, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu me alimento. O meu espírito precisa de cuidado. E quando eu falo espírito aqui, eu não estou falando religião. Pode ser religião também, mas eu estou falando principalmente sobre os valores e as crenças. Então, se eu tiver profundidade nos meus valores e crenças, não vai ser qualquer coisinha, qualquer ideia, qualquer guru que vai fazer com que eu largue aquilo e o acompanhe. Então, eu preciso ter profundidade nestas coisas. Eu termino todas as minhas palestras trazendo essas três frases, e são frases, a primeira não permite que eu entre em depressão. O que foi feito, o que não foi feito, não foi. Então, e se eu tivesse casado, se eu tivesse feito outra faculdade, e se? Esse se é um verdadeiro perigo, né? Então, não, já foi, eu aprendo com aquilo e pronto. O futuro ainda não aconteceu, eu me preparo para ele, não sofro por ele. Vivemos um momento de instabilidade econômica, né? E ronda aquela ideia da demissão, e isso é muito forte, muito pesado para nós. Então, o que eu faço para não cair nisso? Eu me preparo, eu faço novos cursos, eu melhoro a minha entrega no trabalho, e é assim. Então, eu me preparo para o futuro e não fico sofrendo por ele, sem sofrer por coisas que não estão no meu controle. E aí eu vou para a última, que é hoje plantamos aquilo que iremos colher, né? O que amanhã nós vamos colher. Então, eu vou para a agricultura. Se eu planto tomate, colho tomate. Se eu planto limão, eu colho limão. Aí eu vou para a minha saúde mental. Se eu planto briga, eu colho briga. Se eu planto irritação, eu colho irritação, né? Mas se eu planto amor, eu colho amor. Se eu planto paz, eu colho paz. Então, que as nossas plantações sejam embasadas em tudo aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável. Se eu plantar muito disso, é isso que eu vou colher na minha vida. Tá bom, pessoal? Então, neste momento, eu agradeço demais, né, por sua atenção. Agora eu saio daqui, vou lá para o ambiente onde eu consigo ver as câmeras abertas, né? E se você quiser fazer alguma pergunta ou somar, trazer alguma ideia, algo que aconteceu com você, eu agradeço e estou à disposição aqui e retorno a palavra para a Michele. Obrigada, doutor. Podemos ir de perguntas? Podemos, claro. Então, tá bom. Doutor, quais as características que definem a ansiedade? A ansiedade. A ansiedade, ela é ligada por esse excesso. A pessoa vai estar ligada com aquilo que não vai acontecer. E o que caracteriza é quando eu começo a perder, a minha vida começa a mudar por causa daquilo. Então, eu vou perdendo a interação com as pessoas, eu vou ficando irritado demais. Então, esses são os sinais, quando a minha vida é alterada.
Isso que eu tenho que observar e tomar cuidado. Então, esses são os sinais, são esses excessos. Tudo que me leva ao excesso, né? Então, eu vou estar sempre sofrendo por algo que não acontece. E o ansioso, quando você pergunta para ele o quanto daquilo que ele sofre de ansiedade, o quanto daquilo acontece de verdade, ele vai dizer pouco. Então, esses são os sinais quanto à ansiedade e eu devo tomar cuidado. Então, é essa angústia excessiva, persistente, desproporcional. Aí, se eu me conheço, por isso de nós nos conhecermos, certo? Se eu me conheço, eu vou saber quando está indo além. Respondeu? Sim, respondeu. Estamos recebendo bastante elogios, o pessoal gostou bastante, tá? E agora Ai, temos que uma bom. outra pergunta. Quais são os sintomas mais comuns do burnout? Do burnout, tá. Os sintomas mais comuns, vocês vão ver que tem muita semelhança com a com depressão, com a questão mesmo da ansiedade. Então, o burnout é quando eu estou naquela pressão, é aquela exaustão emocional. Então, eu estou em frangalhos, né? Eu estou indo trabalhar, mas eu não quero estar lá. É, Então, é uma despersonalização, ou seja, uma atitude cínica diante das coisas. Ela está distanciado do trabalho, das pessoas, é uma redução da realização pessoal. Então, a pessoa não se sente mais produzindo, ela não se sente mais fazendo parte da empresa. Então, é isso. Por que que é tão ligado? Porque foi identificado, foi descoberto, né? Foi identificado, descoberto não, foi identificado através de estudos feitos com profissionais que tinham uma carga muito grande de trabalho, médicos, bombeiros. Então, esse pessoal que trabalha em excesso, eles migravam para o burnout. Então, só que isso, ó, essa carga está se tornando tão grande para todos, porque não existe uma adaptação, porque não existe uma organização. Então, se eu me organizo, se eu me adapto, eu consigo fugir disso. Tá ótimo. Podemos com mais uma perguntinha? Sim, claro. Quais hábitos diários o senhor recomenda para fortalecer a saúde mental e prevenir o adoecimento emocional? Vamos lá. É você organizar a sua vida e colocar prioridades. Então, se eu coloco prioridades ali, falei, opa, a minha vida já começa a entrar num. Eu começo a desprender a energia certa. Quando nós entramos numa cozinha, aquilo que eu uso bastante vai estar de fácil acesso. O prato, o garfo, o talher. Agora, aquilo que a gente não usa tem que estar distante, fica distante. Então, é aquela bachela que você ganhou, né? Aquele refratário que ganhou de casamento, que está lá no cantinho, você vai precisar de uma escada para chegar nele. Então, é isso o que acontece conosco também. Aquilo que eu tenho que é diário ali, que é para o meu movimento, tem que estar próximo a mim. E aí, novamente, eu preciso me movimentar, eu preciso estar em movimento, eu preciso de uma atividade física de pelo menos uns 30 minutos, né? Alguma coisa assim. Então, desce um ponto antes. Ah, mas eu não tenho tempo. Ok, sobe escada, desce escada. Chegou em casa, eu fiz uma das minhas graduações, eu subi, desci escada, não pegava elevador. Então, eu fiz isso durante todos os anos de estudo. E isso era a minha movimentação. Dormir bem. Opa, não estou conseguindo dormir bem? Pesquisa sobre isso. Vai atrás de um especialista, né? Tem o Instituto do Sono e etc. Se alimentar de forma consistente, isso é muito importante. Se hidratar. Nosso corpo é formado 70% de água, só que o ser humano não toma água. E eu sou esse ser humano, por isso que eu falo. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, eu preciso me hidratar. Tá bom? Então, essas são as coisas práticas, diárias, que se eu me preocupar, eu tenho um resultado melhor sobre a minha vida. Tá ótimo. Pessoal, vamos encerrar por aqui, tudo bem? Doutor, eu vou encaminhar as perguntas para o senhor, tudo bem? Porque
Temos Perfeito. várias perguntas, e aí brevemente a gente vai compartilhar com vocês, tá bom, pessoal? Gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer a participação do Dr. Rogério, e que vocês tenham um restante de tarde maravilhoso. Obrigado, pessoal. Agradeço demais. E isso, enviem as suas perguntas. Desculpe, a gente não tem um tempo muito longo, né? Mas envie, por favor, e eu vou pegar uma a uma, eu respondo, passo para a Michelle e a Michelle encaminha para vocês. Tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Obrigadão. Obrigada, Obrigada, doutor boa Rogério. tarde. Boa Obrigada, tarde. Mi. Obrigada. Agradecemos todos aí pela presença. Tchau.